Oi, quinto ano! Estamos aqui para a nossa aulinha de redação. E a gente sabe que no nosso livro de redação, que é o mesmo livro Produção de Texto, a gente costuma estudar os gêneros textuais, ou seja, os tipos de texto. Então, vocês vão pegar o livro de produção de texto na página aqui 16. Peguem aí direitinho, sentados, organizados, prestando atenção. E hoje nós vamos estudar o gênero textual conto. Nós crescemos escutando as histórias dos contos principalmente de fadas. Quem nunca ouviu falar na Branca de Neve, na Cinderela? Então são histórias que fazem parte da nossa vida. E os contos são assim, são histórias chamadas maravilhosas. Por quê? Porque fazem nossa imaginação viajar, nos fazem sair do mundo real e passear pelo mundo da imaginação. Então os contos, eles buscam muito a nossa imaginação, nos levam a castelos, a lugares distantes, a florestas encantadas, a sapatinhos encantados, a abóbora que viram carruagens, Então fazem a nossa imaginação borbulhar. E hoje nós vamos trabalhar o gênero textual conto. Vamos lá! Gênero textual. Tia Joyce, a senhora fala muito em gênero textual, mas ainda não entendi o que é. Então vamos entender. É a forma como a língua é empregada nos textos orais ou escritos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com seu uso, temos gêneros textuais diferentes. É importante lembrar que um texto não precisa ter apenas um gênero textual, porém há apenas um que se sobressai. Então são os diferentes tipos de textos que eu tenho. A gente está estudando agora o gênero textual conto, mas depois nós poderemos estudar outros tipos, como a narração. A narração também é um tipo de gênero textual. O próprio cartaz também é um tipo de gênero textual. A fábula também é um tipo de gênero textual. Então, o texto, de acordo com as características que ele apresenta, ele pertence a um gênero textual. Hoje nós vamos estudar qual gênero textual? Os contos. Muito bem. Então, o nosso conto da nossa primeira página 16 começa assim: em Caguaçu, os revolucionários; em São Tiago, os legalistas; entre os dois, indiferente, o rio de Jacaré. O delegado regional de Boniteza mandara recolher as barcas e as margens só podiam mesmo estreitar relações no infinito. De dia não acontecia nada. Os inimigos caçavam jararacas, esperando ataques que não vinham. Por isso esperavam sossegados. Inutilmente os urubus, no voo lindo deles, se cansavam, indo e vindo de bico esfomeado. Os guerreiros gozavam de perfeita saúde. Então nós vimos aqui o início desse conto trazido pelo livro de produção de texto. Então a gente pode perceber que existe mais ou menos um conflito entre dois povos, Às margens de um rio. A história se passa às margens de um rio. Então os dois povos estão esperando um ou outro atacar, mas até aquele instante ninguém atacou. E o que a tia pede? Que a leitura desse texto tenha sido feita previamente, antes de que se assista esse vídeo, para que a gente possa conversar a respeito da leitura. E aí a gente vê no decorrer desse texto, que é uma história de fantasia, que os dois povos, um fica esperando o outro atacar, todos dois preparados para a guerra, para o conflito, Os dois lados estão muito bem preparados, mas aí eles ficam esperando e tudo, quando de repente surge uma surpresa. Um homem lá com uma bandeirinha. E eles não conseguem, a princípio, identificar. Chama sargento, chama cabo, chama as autoridades, até que chega um decodificador para saber o que é. E a grande surpresa da história é quando descobre que o outro lado está pedindo paz, para selar a paz. Então, no final, aquela grande guerra termina num grande sorriso, numa grande alegria, numa grande história, num conto de humor. Por quê? Porque a guerra que se esperava, que estavam tão preparados,
não aconteceu. Enquanto eles esperavam ser atacados, o que acontece? O outro lado pede paz. Então é uma história, um conto muito interessante. Leiam 1, 2 vezes para que fixe melhor a história. Então, tem assim, é um conto sobre uma guerra civil do escritor Alcântara Machado. Vamos lá. O conto, segundo o livro de vocês, se vocês lerem o livro, vocês vão encontrar isso aqui. O conto é uma narrativa essencialmente ficcional. Tia Jo, o que é ficcional? É uma ficção, é uma coisa que não acontece na realidade, é criada pela nossa imaginação. É narrada por alguém que participa ou que não participa da história. O conto ele é narrado, a pessoa não precisa participar da história. Que mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor dos personagens, ao leitor os personagens e o enredo. O que é o enredo? É o que conta a história, sobre o que trata a história. Esse é o enredo. O enredo da história é sobre o que está falando a história. Ou seja, a história a ser contada. E aqui nós temos um exemplo de um conto, que é a nossa linda Branca de Neve. Vamos lá. Um conto caracteriza-se principalmente pela sua breve extensão. Tia Jo, mas eu achei aquele conto do livro tão grande, pega 2, 3 páginas, mas para uma história como um conto é pequeno, é breve, uma vez que existem outros textos com características também semelhantes que são bem maiores. Por exemplo, as novelas são enormes, enquanto os contos você consegue terminar de ler. Características do conto: quantidade limitada de personagens, você consegue identificar cada personagem dentro da história. Geralmente tem uma princesa, um príncipe, uma pessoa que é do mal, pode ter uma bruxa, pode ter um caçador, mas sempre com uma quantidade limitada de personagens. Um único conflito será envolvido. Vocês lembram que nas novelas a gente tem vários conflitos, vários núcleos. No conto não, a gente tem apenas um único conflito. Qual é o conflito aí dessa história, do texto, do livro? É a guerra, né? O conflito que se tem é essa guerra que está para acontecer e termina não acontecendo. O tempo, ele é determinado, tudo acontece no tempo corretinho. Depois nós temos aqui, olha esse bebezinho com a cara de susto. Será o que ele quer dizer? Que um ponto central de um conto é o clímax. Repitam comigo. Clímax é o ponto alto da história. É quando na história você fica assim, ó, de boca aberta e olhão aberto também. Será o que vai acontecer? É o ponto alto da história. Será qual foi o ponto alto dessa história que a gente leu aqui no livro, sobre esses dois? É quando todo mundo fica esperando o rapaz lá que vai dizer que código o outro lado está lá balançando, e ele termina dizendo que é um código de paz, de alegria, né, de solidariedade, né? E aí todo mundo fica esperando saber o que vai acontecer naquele momento. Então aquele é o clímax, é o momento mais que lhe dá mais emoção numa história. Então o conto ele tem que ter um clímax, que é um estado mais emocionante da história. Depois nós temos uma sequência lógica. O conto, ele apresenta a sequência lógica. Ele diz o local onde se passa. Por exemplo, no conto lido aqui no livro, se passa às margens de um rio. O tempo em que se passa, se está de manhã, se está à noite, ele situa o leitor no tempo e no espaço. No espaço também, local, tempo e espaço, tudo isso o leitor tem que saber no conto. Tia Jo, eu vou produzir um conto, então você tem que dizer se ele se passa nos dias atuais, se ele se passa muito tempo atrás, se é na floresta, se é numa escola, se é num castelo encantado, né? Tem que dizer, deixar o leitor, a pessoa que vai ler seu texto, consciente sobre o tempo em que ocorrem os fatos. Se está à noitinha, se está de manhã, e o espaço em que ocorrem os fatos, certo? Então, o conto ele deixa tudo isso muito bem claro.
Um conto é formado, assim como os textos de início, tem que ter o início, aquela introdução, dizendo para que o leitor possa entender o que vai acontecer no seu texto. O desenvolvimento, que é onde você vai começar a desenvolver sua história, aquilo que você tem na sua mente. Tanto que conto é uma história ficcional, de ficção, que você cria na sua mente. O clímax, que é aquele momento de maior emoção. Lembra do nenenzinho com o olhinho aberto? Aquele momento em que vai dar emoção na sua história. A sua história tem que ter emoção. E o desfecho, que é como termina tudo. Terminou muito bem, né? Os dois lados aqui na história ficaram amigos, se tornaram amigos, não houve guerra. Olha que legal, olha que conto bom. Não terminou com sofrimento, com guerra, se terminou. Geralmente o final dos contos são assim, agradáveis, lembra? E final feliz dos contos de fada. Depois nós temos alguns tipos de conto. O que a gente mais conhece são os contos de fada, que a gente costuma, né, saber dessas histórias desde criancinha e vai passando de geração para geração. O conto popular, que são histórias contadas e criadas pelo povo. O conto de mistério, né, que é uma história misteriosa e o clímax é quando se descobre o mistério. E o conto de humor, um conto que termina de forma engraçada, que como foi o que aconteceu com a nossa história do livro. Todo mundo esperando uma grande guerra acontecer, quando na verdade, né, os dois lados nem teve briga. Depois nós temos mais aqui alguma historinha. O conto é um texto ficcional na nossa mente, cria um universo de seres e acontecimentos de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, que é quem conta a história, personagens, que são as pessoas que participam da história, ponto de vista do narrador, né? E o enredo, que é o enredo, é a história, o que foi contado lá no texto. O conto quase nunca é publicado isoladamente. Por exemplo, o conto Uma Galinha, de Clarice Lispector, faz parte do livro Laços de Família, né? Então, aqui são ideias de outros autores a respeito do conto. Então, após, né, a leitura, a compreensão a respeito do conto, que é uma história ficcional, que trabalha muito a nossa imaginação, a nossa mente, nós vamos fazer a tarefa, utilizando tudo que a tia Jo falou nessa aula, as características do conto, cada coisa que eu falei é importante para que a gente possa responder essa tarefinha. Então, vamos às orientações. Bem como a leitura do texto tem que ser realizada pelo menos 2 vezes do texto lá de produção de texto, tá bom? A respeito da guerra. Tarefa das páginas 19 e 20 do livro de produção de texto. Na primeira questão a gente tem: a tradição de contar histórias é quase tão antiga quanto a história da humanidade. De que maneira você associa o dito popular? O que é um dito popular? É um dito das pessoas, que as pessoas costumam falar. Quem conta um conto aumenta um ponto a tradição de contar histórias. É o seguinte: quem conta um conto aumenta um ponto. Quando eu vou contar uma história, né, com minhas palavras, eu sempre termino colocando a história de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu jeito. Então, toda vez que uma história é repassada a uma pessoa, ela, né, tem uma forma diferente de ser repassada. Então, quem conta um conto aumenta um ponto, né? É uma coisa que você passa a história de acordo com o que você acredita a respeito daquela história. Então, a história ela vai sofrendo ao longo do tempo modificações. Tanto que, se a gente for lembrar de algumas histórias, né, de alguns contos, eles têm 3 modos de serem contadas. Porque à medida que as pessoas vão passando, né, de geração a geração, elas vão contando de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua visão a respeito da história. Segunda, sobre o conto inicial, Guerra Civil, que tipo de conto você acredita que ele seja? A tia Jo falou durante as explicações, vamos prestar atenção. Terceira questão. Ainda sobre o conto Guerra Civil, responda: qual é o enredo? Escreva resumidamente. Tia Jo ainda não lembra o que é o enredo. Enredo é você contar resumidamente, em poucas palavras, o que é essa história, o que essa história nos passa, sobre o que ela fala, né? Você vai falar o mais importante.
Quem conta a história participa dela ou apenas a transmite? Nesse conto, por exemplo, ele é apenas um narrador. Quem conta a história é apenas o narrador. Em que espaço e tempo desenvolve-se a trama? Em que lugar? Né? E quando foi? Também a gente consegue lendo o texto. Qual é o clímax da história, o ponto central onde todo mundo fica assim esperando uma resposta? A tia Jo falou durante a aula de vídeo. É aquilo onde ficam esperando uma resposta e a resposta é dada. Qual é o desfecho? Como é que a história termina? Ela termina de forma triste? Ela termina de forma feliz? Coloquem aí. A história apresenta diversos personagens. Qual deles você acredita ser o principal e qual é a função dele na narrativa? Hein? Qual é o personagem principal dessa narrativa? Me digam. Quero saber. Na quarta questão tem assim: escreva o seu conto. Observe os elementos que devem haver nessa narrativa e lembre-se de que se trata de uma história de ficção. Tia Jo, posso fazer um conto de aventura? Pode. Eu quero que você use a sua imaginação, prestando atenção a todas as características do conto, né? Tudo, que é uma história que não é muito longa, que ela tem personagens definidos, que ela tem espaço, tempo definidos. Então, o leitor ele tem que ser situado, né? Lembrem dos contos maravilhosos e façam um conto bem lindo aí nessas linhas. Tia Jo não deu aqui, pois façam no caderno de redação. Não pode ser pequeno também um conto, mas também ele não precisa ser tão longo, tá certo? Gostaram desse gênero textual? Eu espero que tenha feito vocês viajarem no mundo da imaginação e agora vocês vão correndo atrás de um conto para ler. Como é bom ler um conto, como é bom a gente fugir dessa realidade, né? E ir atrás de uma coisa onde a gente possa, né, viajar no mundo da imaginação. Então, um cheiro da tia, na certeza de que dias melhores virão. Eu tenho certeza, eu acredito de que teremos dias melhores. Um cheiro, até a próxima aula.